Olá pessoal, então sejam bem-vindos. Nós vamos resolver a questão 14 do ENAD 2018 da prova de administração, certo? Então a questão é sobre capacidade produtiva. Então o planejamento da capacidade produtiva é uma preocupação constante dos gestores de serviços, dada a necessidade de capacidade suficiente para atendimento à clientela. Em períodos de crise, esse planejamento se torna fundamental para o controle de custos, tanto de investimento quanto de manutenção das instalações, por exemplo. Dessa forma, é imprescindível que o administrador de serviços busque identificar as melhores formas de combinar níveis de demanda e níveis de capacidade futura, de tal modo que os objetivos estratégicos sejam atendidos, certo? E agora ele vai dar 4 alternativas, para a gente analisar. Considerando as políticas básicas para a gestão da capacidade de serviços, avalie as afirmações a seguir. Então, nós vamos avaliar na primeira alternativa se ela é verdadeira ou falsa. Vamos lá. Constitui política de longo prazo o ajuste moderado da capacidade de serviço de um restaurante à demanda, por meio da programação de turnos de trabalho, de modo a variar o número de funcionários em função da hora do dia ou do dia da semana. Uma parte está correta, que é justamente fazer essa programação, quais são os horários ou quais são os dias que tem mais movimento para concentrar o pessoal ali, certo? Para fazer um atendimento melhor e gerar melhor satisfação do cliente e menor tamanho da fila. Só que existe um problema. Isso, pessoal, não é uma política de longo prazo, certo? Por que não é de longo prazo, pessoal? Porque isso aqui, política de longo prazo, como alternativa ali colocou, seria, pessoal, algum investimento futuro, um novo restaurante, uma abertura, alguma coisa estratégica, certo? Um período de que eu estou avaliando para 2 anos, por exemplo. Um período mais avante, né? E isso que ele está fazendo aqui, a programação de turno, isso aqui não é longo prazo, certo? Isso aqui, pessoal, é a política de curto prazo, certo? Ou seja, ela é extremamente o que, pessoal? Operacional. Ok? Então, na administração, nós aprendemos na administração, que nós temos lá os níveis de hierarquia, pessoal? O nível de direção, o nível estratégico, digamos aqui, eu vou botar estratégico, certo? Que vai fazer esse planejamento de longo prazo, o nível tático, digamos assim, a parte gerencial, e depois o nível chamado operacional, que faz acontecer no chão de fábrica, no restaurante, atendimento com os garçons. Isso é curto prazo, não longo. Então aqui está o problema dessa questão. Então a alternativa 1 aqui está errada, porque ela fala que é de longo prazo e não é longo prazo, ok? A questão 2, alternativa 2, pessoal. Alternativa 2 fala o seguinte, a gestão de filas com o intuito de absorver variações da demanda pode ser aplicada por um gestor no supermercado, com a utilização de caixas expressos para clientes com compras de até 10 itens, certo? São os chamados o quê? Os caixas rápidos, pessoal? São chamados os caixas rápidos. Por quê? Porque muitas vezes aumentava a fila, o cara ia comprar um pão, um leite, um negocinho ali, chegava ali no caixa, o cara estava fazendo as compras do mesmo, então formava aquela fila. Então, para aumentar o fluxo de saída, os supermercados fizeram caixa rápido para quê? Para poder dar vazão às pessoas que estão comprando poucos volumes, no caso até 10 volumes. Então, o caixa rápido faz essa gestão de filas, evita grandes filas. Certo? Porque daí o fluxo, ele anda, a fila anda, Enquanto o cara está comprando o rancho do mês, vai demorar um tempão para passar, ok? Então essa questão de gestão das filas, é muito importante para o supermercado, por exemplo, ok? Então aqui a questão, a alternativa 2 está correta, alternativa 2 está correta, certo? Alternativa 3, pessoal, alternativa 3, o que ela comenta? Uma das formas de os gestores de um centro universitário que opera em 3 turnos, ajustar os níveis de demanda e de capacidade e adotar uma política de preços diferenciados, atraindo os estudantes dos turnos com picos de demanda para os turnos com vales de demanda. Isso é muito utilizado, pessoal, em restaurante. Por exemplo, vamos supor que o horário de pico, tem mais demanda, para o pessoal almoçar, seria, por exemplo, do meio-dia a 1, certo?
eu tenho problemas aqui de gerar filas. Então, o que o restaurante poderia fazer? Por exemplo, a partir das 13, né? Até, sei lá, 13h30, 14 horas, botar 13h30. Se aqui, por exemplo, é R$ 20 o almoço, certo? Eu vou oferecer esse almoço aqui, sei lá, a R$ 17. Ok? Para quê? Para que esse pessoal que almoçaria, né, nesse horário de pico vá né, se adeque a um horário diferenciado para pagar menos. Então vou fazer um atrativo para eles. Então isso aqui é muito utilizado, certo? Assim como alguns restaurantes, por exemplo, de São Paulo, né? Se tu deixar lá o celular, o cara não ficar, né, parado na mesa olhando, né, rede social, ele faz um preço mais barato, porque daí o fluxo aumenta. Não o cara ficar parado ali ocupando vaga e as pessoas querendo almoçar. Então aqui também está correto, certo? E a alternativa 4, ela comenta o seguinte: ó, a criação de serviços que tenham a ciclicidade invertida em relação ao serviço normal, ou seja, desenvolver serviços complementares. Pode ser utilizada por um gerente de um clube noturno localizado no shopping center de uma grande cidade. Ciclicidade invertida seria assim: eu tenho demanda para amanhã e criaria demanda para a noite, por exemplo. Então, por exemplo, durante um local lá no shopping, né, que ele falou ali que poderia ser uma casa noturna, um clube noturno. Então, por exemplo, à noite seria tipo um bar, né, um bar com música, alguma coisa, né, nesse sentido para atrair o pessoal. E durante o dia, por exemplo, poderia ser um buffet. Certo? Então eu estou usando um serviço, pode ser até complementar, né, ou não. E aqui, ó, de ciclicidade invertida. Então eu vou trabalhar à noite com bar e para não deixar fechado, né, eu vou prestar um serviço, por exemplo, de buffet, de restaurante, né, para quem está trabalhando ali no shopping. Então seria uma ciclicidade invertida para poder aproveitar essa demanda. Então aqui, pessoal, nós temos a alternativa 1 errada, a 2, a 3 e a 4 corretas. Então aqui seria a nossa letra E de Equador, ok? Então muito cuidado, aqui é a questão do prazo, né? Quando fala em longo prazo, é uma visão estratégica, uma visão de negócio, que eu estou enxergando como é que eu vou para frente, vou ampliar, vou diversificar. E a questão aqui, né, a gente está da questão operacional. Muito obrigado pela atenção. Se vocês gostarem, dê um like. Se vocês precisarem de alguma coisa, fico à vontade. Se estiver dentro da minha capacidade, eu retornarei para vocês. Muito obrigado. Até mais. Abraço.